Entrevista. Sindicato oferece facilidades ao homem do campo. Não é de hoje que o Sindicato dos Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibituruna e Caldas oferece serviços e facilidades ao homem do campo. Porém, agora com nova diretoria e implantação de muitas novidades, o serviço foi aperfeiçoado. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa com a presidente do sindicato, Maria Raquel Contim, com a contadora Tatiane Raposo Miranda e também com a advogada Mariana Francisca Melo de Oliveira. Gente, bom dia a todas, sejam bem-vindas ao Jornal da Cidade. Bom dia, Raquel. Bom dia, Sandro, bom dia a todos os ouvintes. A gente está com muita novidade mesmo no sindicato. Agora a gente ampliou muito, principalmente os convênios, a gente está ampliando e a gente vai ter muita novidade por aí. Então, assim, os produtores que quiserem filiar-se ao sindicato não vão perder nada em estar procurando a gente. E a gente está com muita novidade. Daqui mais uns dias a gente vai vir aqui de novo no rádio para a gente estar oferecendo mais novidades ainda, além dos convênios que a gente tem. Muitos serviços, contratos, a gente faz CAR, ITR, a parte do INSS todas a gente está ampliando bem na zona rural, assim, para a zona rural, para os produtores. Então, assim, é muita coisa boa que o sindicato tem para oferecer para os produtores. Bacana, que o assunto não vai faltar nessa entrevista. Eu vou querer saber com detalhes de tudo isso, tá bom? Tatiane, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, obrigada. A gente queria muito divulgar essa questão do INSS, que hoje os trabalhadores, os agricultores familiares, não precisam ir até o INSS para solicitar benefício. Pode ser feito dentro do sindicato mesmo, que é um ambiente agradável, que o pessoal já se sente em casa, deixa toda a documentação. Esse processo está um pouco lento no momento, mas logo que o INSS voltar a analisar com agilidade, todos os benefícios vão ser concedidos rapidamente. Isso mesmo, a Tatiane sempre tomando frente de coisas importantes aqui em Andradas, né, Tati? Isso é importante para o sindicato reunindo pessoas jovens aí, bem intencionadas, capazes, profissionais, como também a advogada Mariana. Mariana, você assumiu lá essa parte jurídica que envolve o sindicato, que, a meu ver, é uma das mais importantes, porque muitas vezes o associado ali, ele fica um pouco perdido, né? São muitas leis, Mariana. Bom dia que todo mundo está ouvindo. Sim, a gente tem muitas leis, muitos procuram a gente lá. Hoje a maior procura está por questão de aposentadoria, né? O pessoal da zona rural, os produtores, eles sempre estão procurando a gente para poder aposentar, porque eles muitas vezes não sabem do sindicato, vão direto no INSS. E aí lá eles acabam se confundindo um pouco, tem alguma alteração, falta documentação, então depois eles já chegam no sindicato para a gente, né? Às vezes eles já até deram entrada no INSS sem saber que a gente auxilia desde o começo, né? A parte de documentação, para que eles possam ter uma documentação bem completa para conseguir a aposentadoria. A aposentadoria é o principal que a gente auxilia lá, mas como a Tati já falou, tem outras. A gente tem um convênio com o INSS, que acho que é muito bom para a gente estar divulgando aqui, que é um benefício que a gente tem para os nossos associados, para os rurais, mas também para quem é urbano e que às vezes fica um pouco perdido, o sindicato pode prestar esse serviço por conta do convênio, e a gente está lá para passar a informação, para ajudar todo mundo que precisar. Tá bom, vamos lá, Mariana. Você destacou dois assuntos. A questão da aposentadoria e a questão do convênio com o INSS. Vamos começar falando da aposentadoria. Quem é que pode se aposentar no que se refere a homem do campo? Hoje, sem alteração da lei, né, o que a gente está trabalhando hoje é que até é legal esclarecer que muita gente procura a gente para saber se houve alteração, né, da lei. Mas hoje continua a mesma coisa, são 15 anos de exercício de atividade rural, tanto para o homem quanto para a mulher. A idade do homem é 60 anos para aposentar, a da mulher hoje é 55. Então, quem tiver a idade, né, quem já tiver a idade, tiver esses 15 anos, no mínimo 15 anos, aqui muita gente tem muito mais, mas 15 anos mínimos de exercício de atividade rural comprovada com documentos, né?
E hoje está na condição de rural, né? O importante é que às vezes a pessoa chega para a gente e às vezes não tem, a gente chama de final, que é, na verdade, que hoje ele tem que estar trabalhando na zona rural com uma atividade rural. Quem tem esses requisitos já consegue a aposentadoria e pode fazer o agendamento, né, o pedido. A gente está lá para fazer para quem quiser, a gente olha a documentação. E a exigência é essa, são os 15 anos, ter a finalização na zona rural e mais a idade. Como é que faz para provar? Porque muitos desses trabalhadores, eles não são registrados devidamente em carteira, não é? Ou trabalham para si mesmo, trabalham de empreita, trabalham ali para outras pessoas, às vezes são lavradores, boias frias, como se diz por aí. E aí, como é que prova isso? O Boia Fria, nessas mudanças que ocorreram, ele foi bem prejudicado, mas de 2011 para cá, ele só consegue comprovar se tiver carnê pago na opção 1236, que é o carnê do próprio INSS. Precisa também juntar a documentação, recibo para quem trabalhou, para quem está trabalhando. Colhi café uma semana, pega o recibo do dono do sítio, informando o nome do sítio, CPF do proprietário, quantos dias trabalhou, o valor que recebeu. Nós não recomendamos que os trabalhadores fiquem nessa condição, porque é preferível que a pessoa consiga ou um trabalho registrado, ou consiga algum contrato, algum local para trabalhar como meeiro, como parceiro agrícola, porque para comprovar na condição de diarista pagando o carnê, a gente acredita que o INSS vai considerar a idade urbana, que é 60 anos mulher, 65 homem. Vários já conseguiram se aposentar, mas com todas essas mudanças, o governo tem mudado muito o olhar para o diarista. Agora, quem trabalha como segurado especial, que tem o seu próprio contrato ou a sua terra, é mais garantido e seguro que a pessoa tenha inscrição de produtor rural e as notas fiscais, pelo menos uma por ano. E esse contrato precisa ser ou com firma reconhecida ou registrado. A grande diferença entre o registro e reconhecimento de firma é o arquivo. A partir do momento que o contrato ele é registrado, ele é arquivado eternamente pelo cartório. Agora, se ele for só com firma reconhecida, o arquivo é responsabilidade do próprio produtor. Na cidade, nós sabemos que tem aquele microempreendedor individual. Ele abre uma pequena empresa para si mesmo e começa a trabalhar. Inclusive, ele pode emitir notas fiscais e etc. Existe algum plano desse tipo para o homem do campo, a pessoa poder trabalhar como se ela fosse o proprietário de uma empresa? E a empresa, no caso, é ela mesma? Por enquanto, o segurado especial funciona como um microempreendedor individual. A diferença é que ele não tem a guia por enquanto, ele não é obrigado a recolher INSS por enquanto. Então, esse projeto se chamaria Segurado Especial? Segurado Especial. Segurado Especial. E aí é só para o homem do campo isso? Isso, para o homem do campo que tem o seu contrato ou tem a sua propriedade, ele abre a inscrição de produtor rural, emite nota fiscal e ele consegue ter a comprovação no INSS. Nessas mudanças que tem para acontecer, a gente não pode comentar ainda, porque não tem nada definido e, por hora, consegue comprovar com a nota fiscal e não precisa recolher. E a partir do momento que a pessoa abre uma empresa ou abre um MEI, qualquer coisa nesse sentido, ele deixa de ser segurado especial. Aí ele tem que recolher INSS, ele tem que trabalhar como urbano e considerar a idade de urbano. Quer completar, Mariana? Não, só registrar mesmo que essa questão do segurado especial pela legislação hoje é o trabalhador rural. Ele tem essa qualidade de segurado especial por conta do trabalho, então é como se a legislação olhasse para ele e entendesse as características do trabalho na zona rural, ao que ele fica exposto, questão de tempo mesmo, de força, de trabalho, então ela reduz um pouco, né, o tempo de aposentadoria, tanto que a mulher pode aposentar com 55 e o homem com 60. Então hoje, assim, a legislação considera o trabalhador rural como segurado especial. Interessante. Raquel, hoje em dia tem muita informação chegando aí por meio do sindicato, tudo mais. Já não dá mais para o homem do campo dizer
entre aspas, eu sou um coitadinho, eu não sabia, não é? Tem muita informação e o sindicato hoje ele já está aí exatamente para suprir essa carência que antes existia. Com certeza, Sandro. Hoje em dia, os produtores rurais eles estão muito antenados com a realidade e com as mudanças também que vem sofrendo e o governo vem impondo outras mudanças. Então, assim, a gente também, como órgão representativo, a gente está informando, a gente deixa os nossos sócios todos a pares das mudanças que estão ocorrendo. E isso é mais um convite para quem não está sócio do sindicato vir fazer parte com a gente. Porque assim, a gente, sempre quando tem algum produtor querendo saber informação, a gente está sempre informando. A gente tem essas meninas que trabalham muito bem no sindicato, são muito boas, muito responsáveis. E está sempre antenando os produtores, assim, está sempre colocando eles a par das novidades, das notícias, das mudanças que estão ocorrendo. E, além do mais, o sindicato também, ele não é só essa parte jurídica que a gente está proporcionando para os sócios hoje. É também a parte de convênios. A gente hoje está com uma lista imensa, com médicos, muita coisa boa mesmo. Eu queria que os produtores fossem lá para conhecer os nossos serviços. Vamos falar sobre esses serviços um a um. Por exemplo, vocês fazem declaração de ITR. Com certeza. Que é o Imposto Territorial Rural. Uhum. Qual que é a dificuldade aí que muitas vezes o ruralista, a pessoa que mora no campo, tem na hora de declarar esse ITR? Então, eles às vezes a questão da data é muito assim crucial, o pessoal perde a data, a gente como os nossos associados já a gente já consegue estar colocando eles a par das datas. A questão assim prazo, não é? É de prazo para poder estar fazendo ele no prazo certo. E hoje também a gente está com a CAR também, que está sendo um problema para certos produtores. A gente faz a CAR. O que é o CAR? Eu nunca tinha ouvido falar do CAR. O Cadastro Ambiental Rural ele veio em 2015 para regularização ambiental de uma maneira mais simples. Então, alguns produtores fizeram em locais diversos e hoje eles não têm o recibo. E sem o recibo nacional, não consegue dar entrada em financiamento para o Pronaf, para registrar documento no cartório também não consegue. Então, o recibo do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ele tem sido exigido a partir desse ano em diversos setores, principalmente para Pronaf e registro de documentação no cartório de registro de imóveis. Exatamente, tem que cumprir a legislação, né? E o DAP ou DAP? Então, a DAP também, a Tati pode falar melhor aqui, a gente também está com essa linha também, a DAP. A tipo DAP de contrato, é isso? É uma declaração de aptidão ao Pronaf. Ela informa a renda da família e enquadra a família para que ela tenha condições de solicitar tanto o Pronaf quanto participar de chamada pública para alimentação escolar. Na época que existia o programa de habitação no meio rural também servia para enquadrar as famílias no meio rural. A gente espera que um dia retorne. E com essa declaração de aptidão ao Pronaf, as famílias podem até regularizar cadastro no banco para comprovar a renda. E esse documento, por hora, só é emitido para as pessoas que têm propriedade no município de Ibitura. Porque para o município de Andradas tem a Emater e para o município de Caldas também tem a Emater lá. E se caso a Raquel agora conseguir ampliar o convênio, pode ser que o sindicato venha emitir declaração de aptidão ao Pronaf para Andradas e para Caldas. Interessante. Nós estamos conversando aqui hoje a respeito do Sindicato dos Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas e Ibitura de Minas e também da cidade de Caldas, que oferece, não é de hoje, serviços e facilidades ao homem do campo. Hoje nós estamos recebendo a presidente do sindicato, Maria Raquel Contim, a contadora Tatiane Raposo Miranda e também a advogada Mariana Francisco Melo de Oliveira. Eu quero agora que vocês falem sobre essa questão de emitir nota fiscal. Como que funciona isso?
A partir do momento que os agricultores que participam do sindicato fecham um contrato com as escolas, eles podem deixar o cronograma para a emissão de nota fiscal durante todo o ano. E o sindicato diariamente verifica a agenda e emite as notas fiscais e envia para as escolas e também entrega para o próprio produtor. E caso tenha necessidade de emissão de nota fiscal para gado, para movimentação de qualquer outro produto, o sindicato também emite, não tem custo algum, é tudo dentro da própria mensalidade. Deixa eu ver se eu entendi bem. A pessoa, ela planta alface e ela entrega o alface, de repente, numa quitanda ou num supermercado e ela não tem firma aberta. E é aí que entra o sindicato? Isso, é nesse momento que o sindicato emite a nota fiscal, porque é um meio do produtor comprovar a atividade rural dele, é mais um meio, e ele consegue receber regularmente dos clientes dele. E vocês sabem se acontece problema de uma pessoa estar transportando, por exemplo, esta alface e ser interceptada pela polícia ou pela fiscalização e acabar, não sei, perdendo aquela carga por algum motivo, como falta de origem? É um risco que todos correm. Até hoje não tivemos notícias, mas além da segurança para transporte, é uma segurança para comprovar a atividade, porque no momento de doença que a pessoa precisar do INSS para se afastar, ou para comprovar a renda mesmo, para emitir a declaração de aptidão ao Pronaf, em todos esses momentos as notas fiscais são importantes, são fundamentais. E por isso que quanto mais notas o produtor emitir da produção dele, mais segurança para a família inteira. Bacana. Raquel, você acabou de falar de convênios médicos. Como que funciona esse convênio? É uma iniciativa do sindicato ou o sindicato ele tem parcerias? Então, Sandro, hoje a gente está contando com uma parceria muito boa, que é com a CIRA. Então, através da CIRA, a gente consegue proporcionar para os produtores que são sócios do sindicato esses benefícios. Hoje a maior parte das consultas são tudo pela metade do preço. Então, se o agricultor ele é sócio do nosso sindicato... a consulta está tão cara... Então, olha para você ver. E agora a gente está tentando metade também... Metade do preço é um bom desconto, então... e a gente está tentando outras parcerias, não só aqui em Andradas, também em Poços, a gente ampliar essas parcerias. Então, assim... o produtor que vier vir com a gente aqui no sindicato não vai se arrepender, porque e tem assim, exames é muito também? Exames. Olha, então, tem exames do sangue que chega bem menos do que metade do preço, 60% de desconto que tem hoje. Então, assim, é uma coisa de louco mesmo. Isso. E aí o valor mensal é praticamente irrisório, né? Nossa, eu vou falar para você, isso é o que mais assim a gente vê de benefício do sindicato. A gente hoje tem uma mensalidade de R$20. Então, todos esses serviços que a Tati e a Má falaram, é por R$20 mensais. Então, assim, é muito, muito barato. Então, o produtor paga quase nada para ter todos esses benefícios. Além, Sandro, também, os contratos de parceria, que são muito importantes hoje em dia, e a gente tem os contratos de aluguel que a gente faz, contrato de compra e venda, contratos de parcerias agrícolas mesmo. Então, assim, o produtor que faz parte com a gente, que é sócio do sindicato, tem tudo isso sem valor nenhum. É só com a mensalidade de R$20. R$20. Agora, como assim contrato de aluguel? Eu aluguei um terreno para alguém, como que funciona porque às vezes o produtor ele não tem a própria terra e ele precisa arrendar algum imóvel. Então, o sindicato faz esse contrato de arrendamento para que ele possa ter inscrição de produtor rural desse local e emitir nota fiscal. Legal, né? E além do mais, Sandro, a gente faz assim, também a Mariana aqui com a gente, ela é uma excelente advogada. E a gente, para produtor que quiser tirar dúvidas, o sindicato oferece também uma consultoria. A consultoria para poder estar tirando dúvidas com eu um tenho advogado. Mais uma dúvida aqui, então. Pois não. Deixa eu perguntar para Mariana. Ô, Mariana, à vontade. Vocês vão falando e as coisas vão surgindo aqui. Mariana, eu sei que em Andradas tem um outro sindicato, salvo engano, o sindicato patronal.
Isso. Eu até achava, vocês vão me desculpar, né? Vocês não vão brigar comigo, né? Eu achava que era um único sindicato em Andradas. Aí conversando, vocês me perdoam, viu, gente? Imagina. E aí depois conversando com vocês, né, lá na sede do sindicato, ali do lado da Bom Pastor, Isso. quem é que não sabe onde é Bom Pastor aqui em Andradas? Então, ali vocês me explicaram, Sandro, existem 2 sindicatos. E aí, Mariana, eu queria que você explicasse a diferença de um para o outro. E, inclusive, se o trabalhador rural ele pode se associar aos 2. Tá, teve algum tempo que, na verdade, existia... Mais lá atrás existiam 2, né? O nosso que a gente está comentando aqui é o de trabalhador rural e do agricultor familiar, que, né, em uma linguagem mais simples, né, é o pequeno produtor. Tá. Durante algum tempo, mais antigo, existia esse, o nosso, e o patronal. O patronal, que não me engano, Ele foi fundado em 69. é bem antigo. O Sindicato Patronal, na verdade, em Andradas, foi fundado em 1968, Mais antigo 69. que o nosso. Ele é bem mais antigo. O nosso é de 1997. Aí o patronal teve alguns problemas e acabou, se não fechou, mas ficou sem diretoria. Aí foi um tempo que ficou só o nosso mesmo, de trabalhadores rurais. Agora, a gente teve a notícia de que a diretoria, né, acho que eles estão com a Cira hoje, eles reativaram aquela diretoria e estão fazendo novas atividades, mas o deles é para patronal. Tá ativo, o sindicato patronal está ativo, é recente que eles reativaram, mas a grande diferença é essa, que assim a gente fala para ficar mais fácil que o deles é de patronal, né? Então são os empregadores. Quer dizer, patrão. Isso. Patronal vem de patrão. Exatamente. Quem tem uma quantidade de terra maior que não é aceito, não é enquadrado no nosso sindicato. Então, por isso que a gente fala que o nosso é para trabalhador, né, empregado, e também para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Isso enquadra no nosso sindicato. Se a pessoa for patroa, a pessoa ela pode ser do sindicato de vocês? Não, Então, a gente, por legislação, pelo nosso estatuto, a gente não pode aceitar no sentido que não enquadra no nosso perfil do que foi feito para a gente atender. E no caso a pessoa quiser se associar ao sindicato patronal, o sindicato, vamos falar assim, o sindicato que está sendo aí regido pela ACIRA, ela também não pode? Não pode, porque ela vai ter dificuldade lá na frente. Hoje, se um pequeno produtor quiser se associar no patronal, no momento, assim, eles até vão aceitar que ele faça parte, mas ele vai encontrar dificuldade, não agora, mas futuramente, em questão de aposentadoria. Por quê? Porque o INSS, ele vai receber essa informação de que esse produtor está associado num sindicato patronal. Então, para o INSS vai chegar a informação de que ele, na verdade, não é um segurado especial, ele pertence... Seria como se igualasse ele a um autônomo. Então, para ele aposentar, aí a gente estaria falando de como seria para uma pessoa da cidade aposentar. Vai mudar a idade, né? Ele não, por exemplo, o homem ele não aposentaria mais com 60, mas com 65 anos. A mulher não aposentaria mais com 55, mas com 60. E vai exigir a contribuição, né? Que é assim a grande diferença, porque hoje o nosso lá... Hoje, né, pela questão de lei, ele não paga uma contribuição mensal como um urbano paga. Né? Se ele se filia no sindicato patronal, a contribuição passa a ser obrigatória. Então, por isso que eu falo que ele até consegue se associar, mas futuramente, quando ele precisar de alguma coisa no INSS, não só a aposentadoria, mas se ele for precisar de se afastar, um auxílio-doença, o salário maternidade, ele vai sentir essa dificuldade ali por questão de que ele estaria enquadrado num sindicato que não representa errado, vamos colocar assim, né? Que ele não pertence ali, ele teria que se adequar ao nosso. Sim, ele vai se prejudicar. Sim. Então, né? Então, acho que cada um no seu quadrado, né? Sim. O patrão, não é, Francisco? O patrão no sindicato patronal e o trabalhador rural ali no sindicato que vocês representam, que é o Sindicato dos Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas. Quer completar, Raquel? Você falou tudo, Sandro, é isso mesmo. E a gente, assim, pede bem a atenção dos produtores mesmo. Porque se eles fizerem se eles se filiar num sindicato
e pensando que vai ter esse benefício, eles vão perder a condição de segurado especial, que para a gente que é produtor, porque eu também sou produtora familiar, eu também sou agricultora, a gente perder todo esse tempo, o produtor já vem com uma classe tão sofrida, a gente já tá com tantos problemas no sítio, então assim, a gente já perder todo esse tempo, né, Tati? Sim. E um diferencial é que o sindicato patronal pode receber sócios que trabalham em outras atividades. Eles têm uma propriedade rural, trabalham na cidade, eles podem se associar ao sindicato patronal. Enquanto no nosso, não. É só quem vive e depende da renda exclusiva da propriedade dele, que ele mesmo produz. Interessante, acho que está bem explicado, né? É só por curiosidade, você disse que é produtora familiar? Eu sou que você produtora. produz A gente mexe com agricultura orgânica lá no meu sítio. Que então, bacana. assim, a gente é agricultor familiar, a gente O que vem você com planta lá? a gente tem hortaliça e café. Ah, Então, é? assim, é orgânico. Muito legal, hein? A gente, assim, o meu irmão mexe com cogumelo, então a gente tem, assim, uma visão que na propriedade pequena a gente também consegue sobreviver bem e consegue renda com dignidade. E a gente, assim, é muito satisfeito com a agricultura. Então, assim, a gente gosta de ser produtor. E eu acho, assim, que a gente não está passando por uns bons momentos, assim, a classe dos produtores em geral. Então, assim, a gente fica bem atento nesses detalhes, porque um detalhe vai fazer a diferença no final. Então, assim, para eles até não se filiar a um sindicato, ter noção, assim, ficar bem atento a esses detalhes. Porque, assim, você trabalhar uma vida para depois a gente ver que você não conseguiu sua aposentadoria e você começar a recolher aposentadoria depois de 60 anos, é muito triste, eu acho. Então, E assim, acontece muito, e né? acontece muito. A gente vê que tem muito produtor que eles são já vem muito sofrido e aí chega no finalzinho ainda sofre mais ainda. Então a gente pede para os produtores ficarem atentos com isso, entendeu? Porque Verdade. Eu tenho uma opinião, assim, sabe, que o mundo ele anda de mal a pior, né? E eu acho que uma das saídas para a humanidade é um pouquinho abandonar essa correria da cidade, abandonar um pouquinho essa loucura de rede social, de internet e voltar para as raízes, sabe? Voltar para o campo, voltar a trabalhar. Hoje em dia tem aí grandes frigoríficos que abatem, sei lá, milhares de cabeças por dia ou por semana, enfim, sabe, a gente ter o nosso animalzinho ali, chamar ele pelo nome, as nossas galinhas, o nosso café, o nosso alface, enfim, eu acho que a humanidade ela se perdeu um pouco nos últimos tempos e eu acho que o ser humano ele se reencontra na roça, no campo, é ali, né? Então eu acho que o sindicato ele tem que fazer esse trabalho de fortalecimento, evitar o êxodo rural, né? Impedir com que o jovem saia do campo para vir para fazer o que na cidade? Fica aí mesmo. Acorda com o galo cantando. Ajuda a gente a comer. Planta, exatamente. Ajuda a zona urbana a comer e sobreviver. Sim. Brigar um pouquinho com a questão do agrotóxico, né? Chamam agora de defensivo agrícola. É um outro assunto, né? Pode ser que um nível tolerável seja bom, mas tem muito excesso acontecendo nisso, então o homem do campo ofereceu um Nossa, produto. com certeza, Sandra. A gente vê e eu fiquei triste até esses tempos atrás que teve aquela matéria na TV constando que Andradas está entre as que tem mais índice de agrotóxicos na água ali. Sim. Nossa, pra gente que produz, assim, a gente tem uma associação e eu trabalho com uma cooperativa que é uma cooperativa uma das maiores cooperativas de orgânico que tem aqui no Brasil, que é a Copifam. E a gente vê assim a diferença que assim, e a gente mais futuramente a gente trazer para o pessoal aqui também que a gente consegue sobreviver assim plantando orgânico. Não é só uma questão de utopia e achar que isso daí é só a gente consegue sobreviver ainda com dignidade. Então assim, eu acho que não precisa essa quantidade de agrotóxico que o agricultor está usando ou pensa que só produz com agrotóxico. Eu acho que a gente tem muito mais que isso. A gente não põe na cabeça, mas o agricultor ele é muito responsável pela alimentação das pessoas. Então assim, você usar um defensivo e não respeitar tempo de carência, você está matando as pessoas. Então, assim, a responsabilidade de um agricultor também é muito grande para você pôr alimento na mesa das pessoas. Tá bom, isso mesmo. Aí a gente tem vários assuntos para fazer futuras entrevistas. Quero falar do cogumelo também, do seu irmão, trazer ele aqui, né? Quem sabe. Quero falar também sobre essa questão, né? Relacionada ao agrotóxico, a essa
cooperativa, enfim, assunto não falta, tá bom? Gente, rapidamente, nosso tempo esgotou aqui, mas tem uma ouvinte aqui que mora em Santa Rita de Caldas, está perguntando quanto tempo que demora a resposta depois da entrada dos papéis da aposentadoria. É rapidinho ou o governo enrola? Na verdade, o governo, em 18 de janeiro de 2019, lançou uma medida provisória e o INSS parou de analisar todos os processos. E estava em análise ainda processos de outubro de 2018. Resultado, travou tudo e agora, segundo informações do próprio INSS da região aqui de Poços de Caldas, liberou no dia 17 de maio, só que ainda está analisando outubro ou novembro do ano passado. Então, até chegar em janeiro, fevereiro, quem deu entrada esse ano, vai demorar um pouco. Então, a gente está estimando aí de 6 a 8 meses. Então, quanto antes entrar, melhor. Melhor. Nós conversamos hoje com a presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas e Bitura de Minas e Caldas, Maria Raquel Contim, a contadora Tatiane Raposo Miranda e também com a advogada Mariana Francisca Melo de Oliveira.